como nós seremos. E ele está aqui neste momento, no momento de aflição e de perseguição. E a mãe de Moisés está lutando então para mantê-lo. E a mãe de Moisés o mantém enquanto ela consegue. Amém? Quem está compreendendo essa história? Rapidamente, uma introdução, para que não vou ser cansativo para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz que ela então tenta mantê-lo vivo. E ela mantém ele quanto ele consegue, o máximo de tempo em que ela consegue. Só que eu tenho bebê ainda de colo, as irmãs têm crianças pequenas, a gente sabe que chega um determinado ponto que não dá mais para a gente esconder. O choro no comecinho, fala, vai perder muita noite, mas no começo chora, mas acorda só a mãe, sim ou não? Eu dormia tranquilo, irmão, vou falar bem a verdade para você. Chegava cansado e dormia tranquilo. Sobrava tudo para minha esposa. As irmãs aqui sabem bem como é. Mas então, em determinado ponto, o choro começa a ficar alto e começa a então incomodar a pessoa. Agora o Daniel já consegue me acordar quando ele começa a chorar de 11 de noite. Então, quem está entendendo essa palavra? Sim? Então chegou um momento que não conseguiam mais esconder Moisés lá dentro, porque o choro já era alto, poderiam vir denúncias, ou seja, sabiam que se mantesse mais um pouco, ele seria morto. O decreto era esse na vida dele. Então, sua mãe resolve levá-lo até a margem de um rio. E nessa margem do rio, como alguns pensam, ela não colocou ele no rio para que a correnteza o levasse. Amém. Melhor, eu consigo não ficar segurando meu esposo aqui, amém? Como alguns pensam, tem algumas histórias, eu estava vendo com a minha filha esses dias, e no filme, né, no desenho, colocava assim o bebê no cesto, e a correnteza levava e achava alguém lá que iria cuidar. Mas na verdade não foi assim. A palavra de Deus diz que ela esconde o menino à beira do rio, junto à vegetação. O que eu quero trazer para você aqui? Tem momentos da nossa vida que é de desespero. Mesmo no momento de desespero, Deus nos dá estratégia. Isso aqui foi uma estratégia que foi usada na vida dela. Ela não simplesmente acordou um dia e falou, meu Deus, eu vou fazer. Deus pode sim fazer dessa maneira. Usar o acaso para seguir situações, mas muitas vezes no nosso momento de desespero, no nosso momento de frustração, Deus vai nos dar uma estratégia. Qual foi a estratégia utilizada pela mãe de Moisés? Olha, tem um rio, é um rio bem conhecido, e ali eu já vi gente da realeza se banhando. Ali tem o costume das amas, das servas do faraó e da própria filha do faraó de se banhar. Falou ela, eu vou levar o meu filho lá, quem sabe Deus pode vir com um livramento, mas essa foi uma estratégia que Deus colocou no coração dela. Então neste momento, às vezes você para e pensa, meu Deus, eu estou numa situação que eu não consigo enxergar, mas Deus está falando, eu vou entregar a estratégia para você. No meio dessa sentença, no meio daquilo que você acha improvável, eu vou fazer se tornar provável. Eu sou o Deus do impossível, diz o Senhor. E ela vai e faz, conforme diz na palavra, ela esconde o menino no meio da vegetação, à beira do rio, e a filha do faraó estava ali se banhando. E aí encontra o menino, e ali ela tem compaixão e leva o menino para criar como se fosse um filho. Perceba aqui que Moisés, esse grande líder, que estava com uma sentença sobre a sua cabeça, e essa sentença quando ele era um bebê, quando ele não conseguia se defender, quando ele não conseguia falar nada contra, ele estava totalmente vulnerável, mas Deus o fez ser criado como um príncipe. Olha no início da história a reviravolta de alguém condenado, alguém para ser morto junto com o seu povo, a alguém que está sendo criado como um príncipe. E ali ele recebeu de tudo do bom e do melhor. Até, como os irmãos sabem muito bem, ele tentou defender um escravo e acabou ferindo, acabou matando alguém do povo no qual ele foi criado, um dos egípcios. E por ter matado, como a sentença era, derramou sangue de egípcio, tem que ser derramado sangue, ele foge. Ele sabia que por mais que ele tivesse sido criado como irmão do príncipe, ele sabia que a sentença novamente estava sobre a vida dele. Olha que curioso. Ele teve um livramento quando ele não tinha consciência. Aí quando ele surge consciência, quando parece que está tudo bem, quando ele não tem conhecimento do nosso Deus e dos livramentos que ele teve, Deus vem de novo e o coloca no meio dessa situação.
Mas a gente sabe que no meio dessa situação, que às vezes parece fora do controle, Deus tem uma nova história ainda pra gente. E ele corre, foge. E muitos não param para perceber que quando ele foge, ele sai do Egito, ele já havia vivido no Egito por volta de 40 anos. Você tem noção de que é uma vida? Eu pareço ser muito mais velho do que eu sou. Eu tenho 25 anos, tá? Para espanto de algumas pessoas. Eu não pareço a barba, minha esposa gosta da barba, eu pareço ser bem mais velho do que eu sou. Mas eu tenho 25 anos. Ele viveu 15 anos a mais do que eu vivi. É uma vida inteira. Muitos de vocês aqui, dos jovens, têm 16, 17, 18 anos. Ele viveu 40 anos sendo ensinado sobre outros deuses. Ele foi ensinado a adorar, a se prostrar para o Deus da morte, para o Deus da lua, para o Deus do sol. Ele foi ensinado por 40 anos. Ele viveu uma vida inteira sendo ensinado de uma maneira diferente. E aqui nós percebemos que Deus monta uma situação para que ele saia do convívio que ele está agora. Que Deus está falando aqui, tem situações se levantando no nosso meio, que é para nos separar, que é para nos distanciar de uma vida que já não faz mais parte dos propósitos e dos planos de Deus. Não adianta você insistir, porque você só vai se machucar. Quando Deus tem algo para fazer, Ele te leva a um outro lugar, a um novo lugar, ao lugar do recomeço, ao lugar onde Deus vai ministrar na sua vida de uma maneira nova. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aqui Moisés, já com 40 anos, se dando conta de que foi criado pelos egípcios, mas não fazia parte daquele povo, foi então para um tempo a sós com Deus, porque tem coisas que parecem ser perseguição. Tem coisas que parecem realmente que tudo virou, que nada vai dar certo. Mas é Deus te chamando para particular. É Deus te chamando para particular. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente pensa assim com a nossa mentalidade. O que nós precisamos entender é que Deus não está preso ao Cronos. A Bíblia fala na tradução original, Cronos significa tempo. Deus não está preso ao tempo. Porque se Ele estiver preso ao meu tempo, eu vou falar para Ele, Deus, o particular do Senhor comigo pode durar 1 ano. O particular do Senhor pode durar 1 mês ou 1 dia. Nós temos pressa, porque nós estamos presos no tempo. Mas Deus não está preso no tempo. A palavra de Deus diz que 1 dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. Pasme vocês, depois de Moisés ficar 40 anos vivendo uma vida inadequada, Deus o separa e tem um íntimo com ele por 40 anos também. Glória a Deus, aleluia. A gente pensa, meu Deus, mas Moisés ficou tanto tempo com o povo no Egito. Se a gente for somar aqui, os irmãos são bons de matemática, ia dar 80 anos. Ou seja, quando ele chegou na direção do que Deus queria fazer, ele já era avançado de idade, ele já tinha 80 anos. Tem alguém aqui hoje que talvez pense, meu Deus, mas eu sou velho demais para recomeçar, eu não tenho condições nenhuma. Deus fala, eu faço independente de idade. Glória a Deus, Eu sou preso ao tempo. Ele não enxerga como nós enxergamos. E diz a palavra do Senhor que quando ele iniciou então a sua trajetória, os irmãos bem sabem que ele foi mandado encontrar com alguém que estava na vida que ele foi criado, o seu irmão, que era o príncipe, e nessa ocasião já era o faraó. Olha como Deus faz. Deus nos faz ainda voltar e dar testemunho para quem ficou. Tem gente que não vai sair, tem gente que não vai querer, e você ainda vai ser usado para poder falar de Deus para a pessoa. meu Deus, aleluia. Não era nem nesse sentido que eu ia pregar hoje, mas o Espírito Santo fala, a gente entrega. Deus vai fazer novo, Deus vai separar, Deus vai te limpar e você vai servir de testemunho para alguém. E como os irmãos bem sabem, após isso, ele começou então a tratar sobre as pragas. Deus ia revelando para ele, olha, libera o povo, fala para liberar o povo, senão eu vou fazer tal coisa. Fala para ele liberar o povo. Os irmãos sabem, vieram todas as pragas, até a última, mais terrível, que eu vou destacá-la aqui, que foi a da morte dos primogênitos. Mesmo neste momento, a palavra diz que Faraó teve o seu coração endurecido. Paulo fala sobre isso.
que por conhecerem o caminho e não darem honra para Deus, não glorificarem como Deus, Deus os entrega às paixões e próprias concupiscências. O que quer dizer isso? Eu sei que é errado adulterar, eu sei que é errado mentir, e eu vou insistir nisso. Sabe o que Deus faz? Te abandona. Fala, seja feita conforme a vontade do seu coração. Faraó estava nessa situação. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas Deus estava dando alertas. Libera o meu povo, senão eu vou fazer isso. Deus fazia. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dando muitas evidências do que Ele tem para fazer. Ele tem dado evidências e mostrado, mas escute, essa palavra é uma palavra de alerta. Chega um momento que a última praga é a mais devastadora e atinge onde? O lar de Faraó. O coração dele estava endurecido. E a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo da morte, que passou sobre o Egito e feriu os primogênitos. O primogênito é o filho, o homem, o primeiro filho homem. Deus feriu. Deus não brinca. E ele tem falado, muito tem falado nessa minha geração, na geração qual eu vivo, porque eu sou jovem, e eles falam, Deus é amor, mas e o fogo consumidor que a Bíblia fala? Meu irmão, eu não queria estar pregando isso, eu queria estar pregando que Deus é amor, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele se esgota, tem um momento que Ele quer dar oportunidade, mas a pessoa se fecha. E é neste momento, então, Deus tinha dado uma ordem. Quem é o meu povo escolhido, fira um bezerro e passe nos umbrais da porta, onde o anjo da morte que eu enviar, porque é a autorização de Deus, tá? Não pense você que o diabo tem autoridade para ceifar, que o diabo tem autoridade para fazer mal. Tudo passa pelo trono do Altíssimo. É esse trono do Altíssimo que hoje te estende a mão. É Ele que tem a sentença da vida e da morte. E Ele fala hoje, assim como Ele falou nessa época. E o anjo da morte passa, e o povo de Deus que se preparou conforme Deus falou, passou o sangue nos umbrais da porta, teve o livramento. E os egípcios tiveram seus filhos mortos. É esse Deus no qual nós servimos. 40 anos se passaram. Abre para mim, por gentileza, em Êxodo 32. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Está aqui. Glória a Deus, aleluia. Êxodo capítulo 32. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os para mim. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram. E ele os tomou de suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Até aqui. Jesus. Eu falei agora sobre Moisés. Foi um homem que viveu uma vida inteira no Egito e teve uma vida inteira de particular de Deus para ser tratado, sim ou não? Sim. Ele é usado então para liderar o povo de Deus, no qual Deus coloca e inclui várias evidências de seu poder, sim ou não? Sim. Foram várias pragas até a última mais devastadora, até que Deus quebranta, permite ser quebrantado o coração de Faraó e permite que ele saia. Após isso, mesmo assim, Faraó vai atrás porque se arrepende, tenta ferir o povo de Deus. Deus abre o mar vermelho, o povo passa em terra seca por um mar. E aqui nós vemos que após isso, Moisés está tendo um particular com Deus.
Lembra que eu falei que ele é um exemplo de liderança? Liderança não é só aqui em cima. Quem me vê aqui pregando é bonito, mas eu posso ser um covarde com a minha esposa. Vocês não me conhecem. Quem está aqui pode estar roubando, pode estar mentindo, pode estar estupando. Você sabia disso? Maldito o homem que confia em outro homem. Moisés estava tendo um particular de Deus, porque você identifica um homem de Deus por sua vida com Deus. E ele estava buscando o que? Intimidade. Ele não estava querendo ficar no meio do povo, querendo movimentar o povo, querendo trazer coisas para agradar o povo. Ele estava querendo agradar e buscar mais de Deus. Neste momento que ele está lá em cima do monte, sozinho, a sós, no particular com Deus, sabe o que esse povo estava fazendo? O povo aqui somos nós, o povo que saiu do Egito, que viu manifestada a glória de Deus, que pisou em terra seca. O povo está falando assim, olha, esse Moisés, que tem mais de 80 anos, esse senhorzinho aí, subiu lá no morro, no monte, está demorando. A palavra de Deus não disse se foi um dia, se foi um mês, se foi 2. Mas o mesmo povo que viu manifestada a presença de Deus, já estava querendo outro Deus para adorar. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui nesta noite? O Espírito Santo está nos trazendo. Não adianta você ver, você caminhar com quem é de Deus, se você não tiver intimidade com Deus. Dessa maneira, é verdade. Não adianta, jovens, ter pai, mãe, pastor. Eu falo porque o meu pai e a minha mãe são pastores. E eu vivi muito tempo fora, muito tempo no mundo, achando que se a minha mãe for filha de Deus, eu sou neto de Deus. Não é. Não é. É verdade. A salvação é individual. Pai e mãe só está aqui para direcionar. É flecha. A palavra de Deus diz que feliz é aquele que enche de flechas e direciona. Tem que direcionar bem, porque tem uma palavra de juízo também para os pais. Se direcionar mal, vai ter peso sobre você. Mas o que eu quero dizer sobre isso? O povo não tinha intimidade. E Moisés estava lá em cima e o povo adorando, falando, eu preciso de algo para ver. Porque quem não tem intimidade tem que ver, não consegue sentir. Tem que ter algo para palpar, não consegue ter a presença do Espírito Santo. Não é completo, não sabe identificar quando Deus fala. E eles falaram, queremos uma imagem para falar, esse é o nosso Deus. E fizeram. Só que olha que curioso, como nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Verdade, meu Deus. Enquanto eles estavam lá fazendo isso, Moisés, que estava conversando com Deus, a palavra de Deus diz que ele conversava como quem conversa com um amigo. Quem já conversou com um amigo aqui? Glória a Deus. É olho no olho, não precisa de formalidade. Você conversa à vontade, aberto, mostrando as suas falhas, mostrando os seus desejos. Você conversa à vontade, é isso que a palavra diz. Ele conversava dessa maneira. Enquanto ele estava conversando dessa maneira com Deus, Deus fala, Moisés, sabe o teu povo, esse que você está liberando? Ó Deus, jogando a responsabilidade para Moisés. Sabe esse povo que você está liberando? Enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto eu estou te direcionando e te enchendo, eles estão lá dando glória a deuses. Eles estão criando uma estátua para falar, este é o Deus, os deuses que nos tiraram do Egito. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Disse Deus. Eu vou matar todos eles. Olha o Deus do amor que muitos pregam aí. É verdade. Eu não estou falando de gente que não conhecia, eu estou falando dos egípcios. Eu estou falando de gente de dentro. Jesus. Eu estou falando de gente que tinha um nome como de quem é, mas não era. Tinha o nome do povo de Deus. Andava no arraial de Deus. Mas saiu um que trazia a presença de Deus. Não buscaram a presença de Deus. Fizeram o quê? Buscaram a adoração de outros deuses. E o Deus do amor está falando assim para Moisés, Moisés, eu vou matar toda essa nação. E de você eu vou começar tudo novo. Glória a Deus. De você eu vou fazer uma grande nação. E vai ter um dobro de honra. Porque eles não me honraram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Moisés então fala para Deus e implora, Senhor,
povo não é meu não, Senhor. O povo é seu. Porque às vezes Deus permite a gente ser cheio de um pouquinho de honra para ver qual que é a nossa verdadeira adoração. Ele poderia ter falado assim, né? Deus é o meu povo, mas deixa eu tratar. Não, Deus não é meu povo. Não sou eu que brilho, é o Senhor. Aleluia. Deus, eu não consigo, o Senhor consegue. Senhor. Senhor, disse Moisés para Deus, se arrependa disso. Volte atrás da sua palavra. Me mata, não. Se for para fazer isso, me mata também. O que Moisés está fazendo? Intercedendo. E você sabia que a oração de um justo pode salvar uma nação inteira? A oração de um que busca a presença, que tem intimidade, salva uma nação inteira. E Deus fala com Moisés e mantém a nação viva. Agora volte para o texto no qual eu trouxe como tema Números, capítulo de número 21. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Números capítulo de 21, verso número 4 ao 8. Então partiram do Monte Órfeu no caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão há, a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Isso eu comecei a ler. Você passou comigo lá no início, quando Deus ainda estava preparando Moisés, os livramentos, a mão forte do Senhor conduzindo, dando estratégia. Nós passamos quando Moisés conduziu o povo pelas pragas. Nós passamos quando o povo levantou um falso altar de adoração. E Deus perdoou. Só que pasmem vocês, o povo novamente está pecando. Não se assuste e não julgue o povo não, porque a gente faz isso todo dia. Faz isso todo dia. Eles levantaram um altar de adoração para bezerro de ouro. A gente libera altar de adoração para dinheiro. Para time de futebol. Vou falar. A gente adora tanta coisa no nosso dia a dia. Tanta coisa. Eu estou falando de adorar. Não estou falando que é pecado ter time de futebol e nem ter dinheiro, não. Não estou falando disso. Estou falando viver para adorar. Colocar no seu coração. Onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. E este mesmo povo está passando novamente, agora, por um momento de dúvida. E olha que curioso, eles estão, depois do livramento de Deus, estão vivendo na presença de Deus. Todas as manhãs tem maná que desce do céu e eles falam, nossa alma tem fastio. Em outras palavras, estamos cansados desse pão tão simples. Eu estou falando aqui de maná. Você nunca comeu maná, irmão. Você não vai comer nem para agora. Se lá Jesus tiver para dar, eu vou querer experimentar. Eu gostaria. Não sei você. Aqui nós estamos falando, o maná ele simboliza o quê? A provisão. A provisão de Deus. É o cuidado de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Quando a gente não está ligado, conectado, quando a gente não está buscando, quando a gente não está enxertado, o cuidado de Deus se torna pouco. Não é o suficiente. Eu fui livrado, sim, eu acho que eu fui, mas não é o suficiente, não. É verdade, eu estava apertado, Deus preparou o dinheirinho para a conta, mas ainda não é o que eu preciso ficar rico. Deus está fazendo, meu marido parou de beber. Eu queria tanto que ele parasse de fumar, se convertesse. A gente não consegue ver a provisão do Senhor neste período. Intimidade. Quer saber mais sobre intimidade? Após Deus mandar a serpente, disseram assim,
Por isso veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que nos tire nós dessas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez a serpente, pôs-a sobre a haste. Então sucedia que, picando alguma serpente, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Calma, eu vou explicar. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação dessa noite, eu colocaria como o Evangelho da Serpente. Não se assuste. O Evangelho da Serpente. O povo, então, depois de pecar, mais uma vez, vem mais um juízo de Deus. Aqui só nos relata essas 3 vezes. Tiveram mais, porque para chegar nesse ponto, tiveram muitas coisas. Mas aqui, neste ponto, o povo já tinha adorado, levantado um altar de adoração para o bezerro. Aí fica curioso, para quem lê de relance, fala assim: ué, mas se Deus queria matar todo o povo por ter levantado uma imagem de bezerro, por que Deus agora está falando para levantar uma imagem de uma serpente? É curioso, não é? Nós temos que pensar. A palavra de Deus diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Quem pode olhar aqui, às vezes de relance vai falar: então Deus aprova alguns tipos de idolatria. Não é isso. Não é isso. Adoração somente a Deus. Neste momento, o que está acontecendo? Há uma condenação de Deus para com o povo. Ele manda várias serpentes no deserto, e volta e meia as serpentes picavam pessoas e as pessoas morriam. Não tinha medicação como nós temos hoje. E mesmo se tivesse, por ser uma condenação de Deus, não ia surtir efeito nenhum remédio. Mas havia ali então um decreto de Deus, e serpentes apareciam. Imagine você dentro da sua tenda, dormindo com o seu filho, uma cobra, uma víbora, picava o seu filho morria. No dia seguinte, um conhecido, um amigo. E era assim, era nesse meio, nessa situação que eles estavam vivendo, por conta do seu pecado. Qual o pecado? O que originou esse pecado nessa situação? O que tem originado a falta de intimidade? Deus não quer multidões. Meu irmão, não pense você que Deus quer fazer igual fez Jesus no Sermão da Montanha. Vieram buscar mais dele. Ele não quer simplesmente quantidade de pessoa. Ele quer o seu coração, a sua entrega. Glória a Deus. Não adianta você me olhar, pregar e falar: meu Deus, é verdade, sair daqui e não buscar ter uma intimidade com Deus. Não falar assim: Deus, eu quero ser teu amigo. Não é sobre você ter Deus por completo, é Ele te ter por completo. Quanto Deus tem de você? Quanto Ele tem da sua sinceridade? De mim, 100%. Eu posso chegar, orar hoje e falar assim: amantíssimo e soberano Deus, tudo que eu passei nessa vida, eterno Pai. Eu posso falar palavras bonitas, mas isso não vai mover o coração de Deus. Eu posso falar, posso orar bonito, fazer aquela pregação de Miss Universo. Quem já viu o discurso de Miss Universo? Que haja paz em todo mundo, que não tenha guerras. Eu posso pregar assim, eu posso orar assim, mas isso não vai trazer a presença de Deus. Sabe o que vai trazer a presença de Deus? Deus, eu sou mentiroso, eu não consigo. Quando eu percebo, Paulo, o que Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Senhor, eu não consigo, eu não sei como, eu faço isso e aquilo, mas não dá certo. Eu quero conhecer mais o Senhor, se revela a mim. Deus quer intimidade, e por falta de intimidade, aconteceu e sucedeu essas coisas. E olha a evidência da falta de intimidade. O povo, em vez de orar e voltar o coração para Deus, ele fala assim: tem um que tem intimidade com Deus, e eu vou orar, vou pedir para este um interceder. Você percebe que tem colocado coisas no lugar que não é para colocar. O que eu estou querendo dizer com isso? O povo buscou a Moisés para que Moisés intercedesse com Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu falo porque a minha família, eu tenho parentes de raiz até católica. E eu não estou falando mal dos meus irmãos católicos, que eu conheço muitos que fazem muitas coisas boas, mas eu tenho que falar: não há intercessor
entre Eu sou nós católico, e Deus. desculpa, eu sou Amém. católico. Amém. O nosso intercessor é Cristo Jesus. E Ele nos direciona. Mas o Deus nosso é um só. Amém. É sobre Ele mesmo. Amém. A nossa direção tem que ser voltada a Deus. Glória a Deus. Ele tem nos buscado para um local de intimidade. Aleluia. Intimidade com Deus. Não é à toa que Ele veio como Jesus Cristo, o Deus encarnado, para falar: eu quero ser como você, no sentido de intimidade. Eu vivi como você, eu sofri como você, eu venci o mundo, você também vai vencer. Ele não diz que há outro caminho, ele diz: eu sou o caminho que liga ao Pai. Eu sou a ponte que liga ao Pai. Quem vem a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. E por falta de intimidade, eles falam o quê? Moisés, ora para Deus, para que Deus se comova e nos trate. Senhor. Mas olha que incrível essa revelação da palavra do Senhor. Deus fala para Moisés: tá bom, faz uma serpente, uma estátua de uma serpente, ergue ela no meio do arraial, bem alto. Todo mundo foi picado. Quem olhar para a serpente e crer que vai ser curado, esse será curado na hora. Olha que curioso. Você lembra que eu falei que lá a última praga do Egito foi o anjo da morte que Deus mandou para passar sobre os primogênitos, e o sangue nos ombrais teve o livramento? O sangue dos ombrais significava o cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto, Cristo. Neste momento aqui, Deus está falando: o povo não tem intimidade, mas eu vou levantar alguém que pode nos trazer a conexão. Ou seja, essa serpente aqui, quando o povo olhava, ela estava simbolizando Cristo. Todo aquele que for picado, que tiver a marca do pecado, o veneno correndo nas veias, ou seja, a sentença de morte, e olhar para Cristo, olhar para isso que foi levantado, esse viverá. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Esse Foi levantado sim uma serpente simbolizando Cristo. Hoje você que está condenado pelo pecado, hoje você que precisa se reconciliar com Cristo, é só olhar para Ele. E o Senhor diz assim: olhe para mim, crendo vivereis. Crendo vivereis. Intimidade. Essa é a palavra que o Senhor me revelou nessa noite. Sai daqui com a certeza de que há palavras de alerta sim para a nossa vida. Mas Deus nos repreende porque nos ama. Glória a Deus. No mundo, como eu disse, Ele fala: eu entrego vocês as paixões de suas concupiscências. Aos seus próprios desejos eu entrego. Mas Deus nos trata porque nos ama. Uma palavra de esperança para a nossa vida nessa noite. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.